Quero te convidar, irmãos, a abrir a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 15. Se você lembra, nós estamos falando sobre a nossa série de mensagens nesse mês, os nomes de Deus. Como conhecer Deus nos dias da nossa angústia. Como esses nomes podem nos socorrer nos dias da nossa angústia. Falamos na primeira semana do El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. A semana passada falamos do que, você lembra? Jeová Jiré, isso mesmo, Jeová Jiré. E hoje nós vamos falar de Jeová Rafá, o Deus que sara. E nós vamos ler então do versículo 22 até o versículo 27. E vamos hoje aprender um pouquinho sobre esse Deus que sara. O que essa passagem ela quer nos ensinar sobre esse Deus Rafá, esse Deus que sara. Diz assim a palavra do Senhor: fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se-lhes Mara. E o povo murmurou, diga, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhes mostrou uma árvore. Lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces, e deu-lhes ali estatutos e uma ordenação. E ali os provou, e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma, diga nenhuma, enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Louvado seja o Senhor. Irmãos, essa porção bíblica, ela vai falar, mais uma vez, eu estava reparando, estudando alguns textos que falam dos nomes de Deus, é que o que parece é que toda vez que Deus vai se revelar, revela os seus nomes, é que o nosso Deus sempre está nos provando de alguma maneira. A palavra do Senhor diz lá em Gênesis capítulo 22 que o Senhor colocou Abraão à prova. E hoje aqui no versículo 26, ele diz aqui que, 25, na última parte, que Deus ali os provou. E esses testes, irmãos, que chegam na nossa vida para que nós possamos conhecer em profundidade o Deus que servimos, ele foi projetado para ver se estamos realmente atentos àquilo que Deus está fazendo ou se nós apenas estamos dizendo amém. Para ver se nós estamos realmente balançando a cabeça, dizendo sim, como o irmão falou aqui, que muitas coisas que cantamos muitas vezes não são verdades na nossa vida, e Deus quer que nós realmente vivamos aquilo que a gente canta, aquilo que a gente ouve, aquilo que muitas vezes nós falamos para os outros, queremos para os outros, mas às vezes não estamos vivendo na nossa vida. E conhecer os nomes de Deus e conhecer essa identidade desse Deus todo-poderoso, esse Deus que sara, que cura, que liberta, esse Deus Senhor dos exércitos, é necessário que aquele que se aproxima dele, como diz em Oséias, prossiga em querer conhecê-lo cada vez mais. Amém? Esse é o objetivo de nós estarmos falando nesses dias sobre os nomes de Deus. E aqui Israel está completando um novo tempo na sua história. Eles foram libertados do Egito, eles tiveram ali aquela experiência com o Mar Vermelho, que foi uma prova de Deus, porque Deus poderia tê-los conduzido por um lugar mais fácil, mas a palavra do Senhor diz que o Senhor os colocou naquele lugar, aonde ali eles tiveram aquela experiência sobrenatural de livramento e da glória de Deus. E eles vencem aquela batalha por causa daquilo que o Senhor faz, abrindo o Mar Vermelho. A palavra do Senhor diz no início do capítulo 15,
que eles atravessam, e então Moisés começa o capítulo 15 entoando um cântico de louvor ao Senhor. E ele diz: cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força, o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus do meu pai, por isso eu o exaltarei. O Senhor é um homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Aleluia! O povo sai daquela experiência com o Mar Vermelho, cantando o triunfo do nosso Deus. E passam-se 3 dias, eles saem ali daquela região do Mar Vermelho e são dirigidos ao deserto de Sur. E ali no deserto, caminhando por 3 dias, eles não acham água. Irmãos, ficar algumas horas sem água já é difícil num dia quente, não é? Agora você imagine 3 dias caminhando no deserto. A gente que conhece um pouquinho disso, né, e que foi numa época quente de Israel, a gente pode dizer para você que não é fácil. Todavia, irmãos, todavia, o nosso Deus é um Deus que pode nos surpreender nas situações mais difíceis. Ele mostra que é possível nós caminharmos com Ele nas situações mais difíceis. Nós queremos, muitas vezes na jornada da vida, irmãos, experimentar apenas coisas boas. Muita gente que eu caminho no Evangelho, vou caminhando com os crentes e até com pastores, líderes, é que muitos têm uma visão da jornada com Cristo muito romântica. De que a gente vai se converter e apesar de Jesus dizer, no mundo tereis aflição, a gente não quer viver aflição, a gente quer viver a parte boa da vida cristã. A gente quer viver as experiências sobrenaturais. Culto bom é culto que tem manifestação. Culto bom é culto onde o povo vem, o povo chega. Irmãos, às vezes Deus trabalha de maneira tão surpreendente no nosso meio que a gente nem imagina. Porque Deus trabalha primeiro no indivíduo e depois ele se expressa na coletividade. Então não pense que é o ambiente que vai fazer você torna um ambiente diferente. Amém? Porque aonde há desejo de Deus, ali Deus se manifesta. Entende, irmãos? Porque os anjos já fazem aquilo que nós temos que aprender a fazer. Os anjos o adoram 24 horas por dia, de todo o seu coração. Eles não vão para a presença do Senhor de qualquer maneira. E às vezes a gente não entende que nessa jornada a gente vai experimentar dias difíceis, como eles. Fazia apenas 3 dias que eles tinham experimentado algo grandioso e maravilhoso, e agora eles estão chateados, zangados, porque as coisas mudaram. E é aqui eu quero falar nessa noite sobre esses lugares amargos que o Senhor nos leva para experimentar o Rafá, para experimentar Deus. Talvez você esteja vivendo nesse tempo zangado com o teu Deus, porque as coisas não estão saindo como você planejava. Talvez você chegou numa fase da tua vida que você diz assim, puxa, lutei tanto e agora que eu achei que eu ia descansar, continuo cansada. Irmãos, o nosso descanso real, ele não é aqui. E é por isso que nós temos que lutar cada vez mais para estarmos firmes, porque há um lugar que o Senhor foi nos preparar morada, como ministrou a pastora aqui dias atrás. Há um lugar especial. Mas a gente está muito terra. Há muito tempo a gente vê que a igreja está muito fincada na terra, nas coisas da terra. Você já ficou zangado com Deus porque as coisas não saíram como você planejava? Alguém já ficou ou só eu? Eu já fiquei triste. Você já o culpou por expectativas não atendidas? Alguém aqui já fez uma pergunta para Deus e disse assim, Senhor, por que eu? Alguém já fez esse tipo de pergunta? Por que eu, Senhor? Por que eu tenho que passar por isso? E aí você vê eles chegando aqui num lugar chamado, que eles vão chamar de Mara, porque em vez de encontrarem águas boas, eles encontram ali águas amargas.
E ninguém quer encontrar amargura na trajetória da sua vida, é ou não é verdade? E esses lugares amargos, irmãos, eles existem porque eles têm propósito na nossa vida, como tinha na vida do povo de Israel. Você precisa entender algo nessa noite muito sério para a sua vida, que vai ajudar você a superar esses momentos e a viver de maneira saudável a sua espiritualidade. Porque hoje a gente vê muita falta de saúde na espiritualidade, pessoas doentes espiritualmente, pessoas que realmente não conhecem o seu Deus, e isso tem trazido muito sofrimento para muita gente, irmãos. Tem pessoas que apesar das lutas, das dificuldades, elas poderiam viver uma espiritualidade saudável, mas elas estão vivendo uma espiritualidade enferma, doente, que exige uma espiritualidade mimada. Se Deus não fizer, Deus não é. A gente até canta, né? Se Deus fizer, Ele é Deus, se não... Mas na hora que Deus não está fazendo, meus irmãos, algumas coisas se revelam. E a amargura, ela quer tomar muitas vezes conta da nossa vida. Mas o Senhor, Ele estava levando o povo por esse caminho. E Deus é que nos conduz. Você crê que Deus te conduz? Que você está no lugar certo, mesmo que seja o pior lugar nesse tempo? Quantos creem nisso? Ah, esse amém não convenceu. Você está no lugar certo? Por mais difícil que ele seja, ele é o lugar certo. O capítulo 13 de Êxodo vai falar que o Senhor, ele guiava o povo pelo caminho. Versículo 17. Tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa e vendo a guerra se torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. E aí você vai ver um relato de Deus conduzindo. E no final ele diz assim, e o Senhor, versículo 21, ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e durante a noite numa coluna de fogo para iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Então Deus estava sempre com eles. Diga, Deus está sempre comigo. Mesmo que eu não entenda o lugar, mesmo que eu não entenda os seus caminhos, como diz o salmista, o caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. Eu preciso entender isso. Mas por que, Senhor? Por que eu me envolvi com essa pessoa? Por que eu entrei nesse negócio? Por que eu fiz isso? Por que eu disse aquilo? Por que eu entrei nessa enrascada? Deus estava conduzindo. Muitas coisas são por desobediência, irmãos. Mas você que é do Senhor é conduzido por Deus. E se Ele te levou ali porque você tomou a decisão errada, é porque Ele quer te ensinar. Você vai voltar para o lugar certo. Até o deserto em que nós nos colocamos existem para que Deus possa tratar. E a primeira lição, irmão, para que você precisa aprender nessa noite sobre os lugares amargos é que eles existem para habilitar pessoas para o propósito e para as promessas. Olha o que diz Deuteronômio 8, versículo 3, se você puder abrir comigo. Nós vamos ler o 2 e o 3. É o 2, na verdade, tá? Desculpe que eu anotei errado. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. E eu vou parafrasear. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou nesse tempo. 1 mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos. O Senhor te guiou. Para ti, vamos dizer juntos, para ti, humilhar. Humilhar dói? Você já foi humilhado? Ontem eu me senti humilhada numa situação. Me senti chateada. E não é bom quando a gente é humilhado. Todavia a Bíblia diz que Deus vai exaltar aqueles que se humilham debaixo da poderosa e potente mão de Deus. Amém? Lembram da poderosa e potente mão de Deus? Eu sendo conduzido e a poderosa mão de Deus me conduzindo. Humilhar e te provar.
para saber o que estava no seu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Desertos, lugares amargos existem para provar, para humilhar, para ver o que está no nosso coração. Tem gente, que mostra uma espiritualidade tão religiosa em momentos de dificuldade, que a gente olha e a gente fica pensando assim, meu Deus, se essa pessoa vivesse tudo aquilo que ela demonstra na prática, porque na prática não é levantar a mão aqui e dar glória a Deus, irmãos. A prática é como você se comporta diante dos dias de treva. A gente diz, glória a Deus, eu creio. Mas aí chega o outro dia, os 3 dias depois, e a gente mostra que a gente, na verdade, tem algumas dificuldades. Amém? Então, irmãos, os lugares amargos, eles existem para habilitar pessoas para o propósito das promessas. Isaías 55, ele vai dizer assim, os meus pensamentos são mais altos. Você crê que Deus tem pensamentos melhores que os teus? Ou é você que escreve a cartilha para ele e diz assim, faz do meu jeito, Senhor? Os meus pensamentos são mais altos, mais elevados. Nós precisamos entender isso, irmãos. Senão nós não vamos estar habilitados para os propósitos e as promessas de Deus. Você vai viver uma espiritualidade amarga. Você vai amargar anos e anos de frustração. Você vai correr atrás do vento e não vai realmente experimentar o melhor dele. Você tem que aprender a se deixar conduzir-se por ele, desde que a nuvem te guie. Ela vai dizer a hora de parar, ela vai dizer a hora de prosseguir, ela vai dizer como. Então eles foram levados a esses lugares para que eles pudessem realmente, irmãos, ser habilitados para os propósitos e as promessas de Deus. Mesmo quando há humilhação, mesmo quando há prova, mesmo quando há dificuldades, mesmo quando eu não entendo, porque muitas vezes nós queremos explicações e nós não nos movemos por explicação, irmãos, mas por fé, como diz a palavra do Senhor, o meu justo viverá pela fé. E quando lá em Abacuque e Hebreus, eles ali inspirados pelo Espírito Santo, lembram-se disso, o que é que ele fala? Se retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Não é isso? Então ele está falando de um caminho que eu estou caminhando, e se eu retroceder, o Senhor não tem prazer em mim. O justo vive pela fé. Não estou entendendo, Senhor. Não estou compreendendo. Mas eu quero caminhar debaixo da tua poderosa e potente mão. São lugares amargos, são lugares difíceis. Mas, Senhor, eu quero ser habilitado. Está doendo, irmão? Talvez hajam pessoas aqui nessa noite vivendo nesses lugares amargos. Nesses lugares difíceis, alguns dias, algum tempo, alguns meses ou talvez até alguns anos. Mas o Senhor está te forjando. Louvado seja o Senhor. A segunda coisa, irmãos, é que os lugares amargos existem para mostrar que a vida transiciona assim, entre o doce e o amargo. Aqueles dias que a gente não sabe o que pensar, dias de decepção. Esses dias a pastora estava ministrando aqui, Lucas, capítulo 24, quando fala dos discípulos de Emaús. A Bíblia fala que eles dizem assim, pensávamos que era este que iria fazer algo por nós. Às vezes nós criamos expectativas, porque nós muitas vezes estamos ouvindo tanta coisa, a experiência de outros, e não nos concentramos naquilo que Deus tem para a nossa vida. A gente tem expectativas, eles andaram durante anos com Jesus e não aprenderam nada. A Bíblia fala que 3 dias depois estavam eles pelo caminho, voltando para a sua velha terra, voltando para a sua velha vida. É interessante porque quando a gente olha lá, vai olhar o texto de Êxodo, qual que era o pedido de Moisés? Deixa o meu povo ir para que adore o Senhor por 3 dias. Lembra disso? Ele pedia, deixa o meu povo ir.
Os 3 dias passam, irmãos, e daí a vida real chega, né? Às vezes a gente vive de momentos, a gente pensa assim, não, ali foi muito bom, então eu vou viver com aquela experiência o resto da vida. Não, meu irmão. A vida transiciona do doce para o amargo. Tem horas que você está vivendo super bem, de repente, da noite para o dia muda. E você às vezes nem entende o porquê, mas o que o Senhor quer que você saiba, como eu falei, que Ele está com você, mesmo nos dias de decepção. Jesus se coloca no caminho daqueles 2 homens, começa a caminhar com eles e diz: do que é que vocês estão falando? E eles dizem: você não sabe? Você não ficou sabendo? Aquele que nós achávamos que era a resposta para Israel. Por quê? Eles tinham uma ideia de como Deus iria trabalhar. E quantos de nós têm uma ideia de como Deus deve trabalhar? Se Deus trabalhasse assim, era Deus, com certeza. Mas às vezes Deus não está no nosso molde, irmãos. Nunca estará no nosso molde. Entende isso? E por que eu falo isso, irmãos? Para que você saiba viver uma vida. Por quê? Vamos lá para Hebreus, no capítulo 12, desculpa. Olha o que a amargura pode produzir na nossa vida. Quando a gente não entende o trabalhar de Deus na nossa história. Nós vamos ler o versículo 15. Ele diz assim: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Porque quando você se torna amargo, por não entender o trabalhar de Deus, por não atentar diligentemente, você se separa da graça. Você perde a oportunidade de viver o melhor de Deus, irmãos. O diabo, ele faz tudo para trazer amargura para a nossa vida. Ele quer que a gente realmente fique com raiva de Deus. Por isso é muito importante você conhecer o seu Deus. Saber como Ele trabalha. Saber como Ele se move na tua vida. Saber como Ele é na sua vida. Como Jó diz lá no final do capítulo 42. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Mas agora eu te conheço de contigo andar. Amém, irmãos? Você precisa ter. Então, a vida ela vai transicionar entre o doce e o amargo. Entre dias de decepção e de questionamentos. Em Jeremias 29:14, quando o povo está ali no exílio por causa do pecado, eles perguntam, quando que isso vai acabar? Talvez você esteja perguntando nesse tempo, quando que a Covid vai acabar? Quando que esse mal vai sair da terra? E o Senhor diz assim, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz para um fim que te faça prosperar. Quantos creem nisso? Deus nos coloca em lugares amargos para nos habilitar para um propósito e as promessas. Deus nos coloca em lugares amargos para mostrar que a vida transiciona sim e que você precisa aprender a transicionar. E a terceira coisa que ele vai dizer aqui é: os lugares amargos existem para testar nossa memória. Os lugares amargos existem para testar a nossa memória. Quantos dias tinha acontecido o episódio da abertura do Mar Vermelho? Por que será que na vida de Abraão Deus se mostrou de uma maneira tão extraordinária, gente? Vocês têm uma ideia? Porque Abraão era amigo de Deus. Quando o Senhor o prova, lembra que eu falei semana passada aqui do Jeová Jireh? E ele é perguntado pelos servos, e ele diz, nós subiremos, mas voltaremos depois de adorar o Senhor. E quando o menino pergunta quem é o cordeiro, ele diz, o Senhor proverá.
Abraão tinha uma intimidade com Deus, Abraão tinha uma vida com Deus, Abraão já tinha passado tanta coisa que ele sabia que o Senhor podia sim, até permitir o sacrifício, mas ele ressuscitaria Isaac das cinzas. Não é isso que diz Hebreus 11:18? Agora aqui o povo esqueceu, irmãos, 3 dias depois, agora estão diante de uma fonte que tem águas amargas. O que é um poço diante de um mar vermelho que se abriu? Responda para mim. Deus permite lugares amargos na nossa vida, irmãos, para mostrar algo que muitas vezes a gente não tem em relação àquilo que Deus já fez na nossa vida. Quando ele já se mostrou grande, provedor, todo-poderoso, Sabaó, Senhor dos exércitos, Senhor é a nossa bandeira. Quando ele já fez coisas grandes, por causa da falta de gratidão. Quantos já ouviram falar que gratidão é a memória do coração? Hein, irmãos? A memória do povo é curta. Quanta gente, irmãos... Quantas pessoas já passaram pela minha vida ou até às vezes caminham com a gente e diante da dificuldade, diante dos lugares amargos, do deserto, da doença, e podem haver muitos lugares amargos, irmãos, e eu quero dizer para você que não é uma novidade para mim, eu não estou falando do que eu não conheça, eu já transicionei por esses lugares amargos. O lugar da enfermidade, o lugar da perda, do luto, o lugar da crise financeira. Eu já estive nesses lugares, então eu tenho autoridade para falar. E eu aprendi que esses lugares amargos provam a nossa memória. Porque a gente fica amargo às vezes sem motivo, irmãos. Quanta coisa boa Deus já fez no teu passado. Lembra quem você era. Lembra de onde você veio. Lembra o que Deus fez na tua vida. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Quantos experimentaram curas extraordinárias na sua vida? Levante bem alto sua mão. Era para você ter morrido e Deus te salvou. Quantos? Quantos? Quantos aqui experimentaram dias de providência na sua vida? Quantos aqui eram para estar aleijados, mas o Senhor, Ele curou você, você anda, você fala, você está aqui, você respira? Irmãos, é memória. 3 dias depois, esse povo tinha esquecido o que Deus fez. A Bíblia diz que o Senhor os colocou ali. A memória do coração. Muitas pessoas, irmãos, não são curadas porque falta gratidão. Porque ela olha para o momento, para aquilo que está faltando, para a necessidade, para aquilo que foi embora, para aquilo que deixou de ser, e ela esquece o quanto Deus se movimentou na história dela. Meu irmão, o quanto Deus se movimentou na tua vida. Pensa agora. Pensa o quanto Ele tem se movimentado na tua vida. Não é porque você chegou nesse lugar amargo, difícil, esse lugar que você não está entendendo, que você quer sair daí. Eu entendo que o povo tinha motivos até para estar ali desesperado, com sede, milhões de pessoas. Mas irmãos, eles poderiam ter feito como Abraão. Deus abriu o mar. O que é esse poço? O que é esse poço para o nosso Deus? Vamos clamar, Moisés. Mas o que o povo fez? Murmurou. Vamos dizer, o que o povo fez? Quem tem memória curta, murmura. E isso em tudo, irmãos. Meu pai, ele dizia algo. Ele dizia o seguinte: você pode fazer 10 coisas certas para uma pessoa. Se você errar na 11ª, ela esquece as 10. Aqui não, né, irmão? Só tem gente grata aqui. É por isso que pessoas não mudam de igreja. É por isso que pessoas não acabam casamentos. É por isso que pessoas não brigam com parentes. Porque elas lembram dos dias bons. Então elas ponderam. Então elas pensam, não, eu não posso fazer isso. Porque no dia da minha angústia, aquela pessoa estava lá me estendendo a mão, né? Mas não, a maioria não é assim. Porque a memória é
curta. Vamos dizer, a memória é? Quem não tem memória tem murmuração. E aí a gente pensa assim, mas eu vejo a pessoa ali, ela não murmura. Murmurar, no original, significa falar em voz baixa. Agora, algo, irmãos, que você precisa adquirir para não se tornar uma pessoa amarga, infeliz, com poucos relacionamentos, porque você vai perder muitos relacionamentos enquanto não aprender a olhar os pontos positivos das pessoas. Meu pai sempre dizia, tem ponto positivo. Meu pai era um homem muito sábio, sabe? Ele dizia assim, anota e você vai ver que a pessoa tem muito mais coisa boa do que ruim. E olha, irmãos, eu ouvi uma frase que eu guardo para a minha vida. Um dia eu fui convidada para pregar num culto do amigo na antiga igreja da pastora Mali, essa frase eu peguei de uma pessoa que diz assim, que amigo é aquele que se empresta quando você não presta. Porque às vezes a gente fica chato, é ou não é verdade, gente? É ou não é? Tem fase da nossa vida que nem a gente se aguenta. A gente diz, ô Jesus, me livra de mim mesma. Você já teve essa fase? Que você acorda e você não se quer, você vai dormir e se diz, podia ser outra, né? Tem. Mas daí você tem um amigo, irmãos, que está ali o tempo todo, mas tem um dia, né, que o amigo às vezes falha. Não te atende, não te ouve, né? Aí você diz assim, nossa, precisa. Ele te ouviu 10 dias, no 11º não deu. Não presta. Memória, irmãos, memória curta. Mas em nome de Jesus, hoje o Rafa vai ter que curar a tua memória. Porque se você não era grato e você quer sair do lugar de amargura, hoje é o dia de você começar a dar glória a Deus. Ter contentamento, ter alegria. Eu sei, Senhor, sei viver, como disse o apóstolo Paulo. Aprendi, porque contentamento é um aprendizado. Se você não é, aprenda. Obrigado por esses filhos. Irmãos, tem dia que a gente quer pegar os filhos, né? Ainda mais quando o filho cresce e quer tomar suas decisões. É ou não é, irmãos? Não é? Aqui não, é todo mundo melhor que eu. Mas, coitado de mim, estenda a mão para mim, porque eu preciso de ajuda. Irmãos, nós precisamos pedir para o Senhor, Senhor, me ensina a ser feliz e dizer, esse abençoado desse filho, esse abençoado desse marido, essa abençoada, esse abençoado emprego que eu tenho, esse chefe que quando eu olho eu tenho vontade de abraçar. Aleluia! Não murmure, meu irmão. O que foi que eles falaram? E o texto aqui de Êxodo 15 vai dizer, e o povo murmurou. E aquele negócio é igual criança. O que nós vamos comer, mãe? Você sofre com isso? Hein? Você sai, daí a criança começa a puxar o teu vestido, a tua saia, e começa a dizer, nós vamos comer que horas? Agora imagina o coitado do Moisés, com milhões puxando a túnica dele. O que nós vamos haver de beber? O que nós vamos beber, Moisés? Irmãos, enquanto existem pessoas que estão murmurando, essa geração de gente frágil, despreparada, que não sabe triunfar diante das dificuldades, gente que vive em tratamento, mas nunca é curada. É ou não é? Tem gente que vive em tratamento, irmão, mas nunca é curado. Porque sempre tem coisa para tratar. Sempre tem dor para resolver. Sempre tem o emocional que está em ebulição. Meu irmão, quando a gente vai ser curada? Quando que a gente vai poder ter paz e dizer assim, puxa, eu não preciso mais disso. Glória a Deus. Senhor, eu só quero te adorar. Eu só quero bem dizer. Gente, irmãos, que não está preparado para os dias de águas amargas. Mas diga para o Senhor agora, eu vou me preparar, Senhor. Eu vou ser curada nessa noite. Eu não quero mais passar por esse tempo que eu tenho que ir e vir, ir e vir, ir e vir. Eu tenho que estar curado. Eu tenho propósito, eu tenho um lugar para chegar. Eu tenho Elim, eu tenho um lugar de refrigério para mim. Mas eu preciso antes ser curado. A quinta coisa, irmãos, os lugares amargos, porém,
podem ser os lugares onde o clamor vai fazer toda a diferença. Sabe por quê? Porque o clamor traz solução, o clamor traz revelação. Olha o que diz o versículo aqui 25. Então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Revelação. Quando a gente clama, o que é que diz a palavra do Senhor em Jeremias 33:3? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Quando você clama, em vez de murmurar, em vez de você ficar reclamando, em vez de pegar o telefone e falar, ai, ora por mim, vai clamar para Deus. Abre essa boca, que você abre muito bem para falar o que não deve, e chora para Deus. Você entende o que eu estou falando, irmão? Quantos gostam de viver com gente rixosa aqui? Fala para mim. Quantos? Vou ter que voltar para o ponto anterior. Quantos? Uma pessoa que tudo ela reclama. Você chega, olha isso aqui, não gostei. Vamos comer essa comida? Não é boa. Vamos fazer tal coisa? Não. Essa roupa, muito curta. Essa cor, não gosto de amarelo. Gente, nada agrada. Vai clamar, meu irmão. Vai falar com Deus. Vai para Deus e diz, Deus me cura desta língua murmuradora. Aí Deus vai revelar, filha, quanta gente doente nessa área, irmãos. Estou certo ou estou errado? Geralmente quem murmura é quem ora pouco. Ou se ora, ora errado. Se você não sabe orar, irmãos, peça ao Espírito Santo, ensina-me, Senhor, a orar. Os discípulos perceberam isso e disseram para Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Clama, meu irmão, clama, porque quando você clama, você recebe revelação. Olha o que o texto diz, e o Senhor mostrou. Tem alguém aqui que precisa de revelação nesse tempo? Quantos precisam? Como é que eu vou lidar com esse filho? Como é que eu vou lidar com essa crise financeira? Como que eu vou lidar agora, Senhor, com essa situação de Covid? Como que eu vou lidar lá no meu salão? Como que eu faço, meu Deus, agora para aumentar o negócio? Como que eu faço, Senhor? Em vez de você reclamar e dizer que só com você que não acontece, vai orar. Vai orar. Vai clamar. Porque Deus muda a história de quem clama. Jeremias está lá no capítulo 32, preso, lá chorando, lamentando. Leia lá. No capítulo 3, o texto diz assim, pela segunda vez veio o Senhor a Jeremias e disse, clama a mim. E diz o texto assim antes, desculpa. E estava Jeremias preso no pátio do rei. E o Senhor disse para ele, clama a mim e responder-te-ei. Jeremias, você está num cativeiro? Ora. Você está vivendo um lugar amargo? Ora. Você vê acontecer na vida do teu vizinho do lado e nada na tua? Clama, 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 até o céu abrir. E ele abre. E Deus responde, o Senhor mostrou uma árvore. E Deus deu a estratégia, lance-a nas águas. Lançou Moisés na água. Talvez nessa noite você está vivendo um lugar amargo, você não sabe como sair dele, meu irmão. Eu acho que eu vou cansar de falar de oração aqui. O pastor veio aqui no primeiro dia das nossas quintas-feiras agora de poder até o final do ano. Que foi que ele falou? Oração, intercessão. Não tem outro caminho, meu irmão. Não tem outro caminho. É esse o caminho. É esse o lugar. É essa a resposta. É Deus no céu fazendo o teu favor. Mostrou uma árvore. Senhor, mostra para mim. Olha, Senhor, eu estou aqui. Meu irmão, às vezes você está ali, ó, insistindo com o médico. Insistindo com o médico.
Às vezes você está ali insistindo com um negócio e você fica, ai meu Deus, eu oro, eu já pedi para a pastora, para a irmã Mali, para a irmã Irene, para a irmã André, para a irmã Rose, para a pastora Augusta, para o irmão Sidney, pedi para orar e ninguém me... Você orou. Você fez sua parte, você clamou. Então, meu irmão, ele vai mostrar e ele vai dizer. Posso compartilhar isso, Fabiano, de você, da tua experiência? Como Deus deu um médico, uma médica que foi a solução, não foi? Deus deu! Às vezes, irmão, nós estamos correndo, a coisa não acontece, e Deus está falando, está ali na frente, enxerga, estava ali na frente, Eli estava ali na frente, só que o povo estava preso em Mara. O povo estava olhando para Mara, o povo estava concentrado ali, o povo esqueceu que Deus era Deus, então estavam sofrendo. E esse é o problema, a gente não clama porque a gente acha que pode dar um jeitinho, a gente acha que pode resolver. Não, quem sabe se eu fizer... Olha, eu vou contar o testemunho do meu filho. Meu filho entrou numa fase de rebeldia, e para um pastor isso é fatal, vocês não sabem o que é. Para um pai já é difícil. Agora, para os pais que são pastores, é pior ainda. A vontade da gente é abandonar o ministério, a vontade da gente é desistir, a gente fica pensando o que eu errei, o que eu fiz, aonde foi que eu errei. E eu lembro que o meu negócio era falar. Cada vez que meu filho chegava em casa, blá 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 blá. Irmãos, e aquilo me torturava. Lógico que eu orava por ele, mas eu orava com raiva. Você já orou com raiva? Pega ele agora e faz. Vocês são tudo bonzinhos, gente. Eu fico impressionada com a igreja maravilhosa que Jesus me deu para pastor. E eu orava e dizia assim, pega ele na curva, na esquina e faz igual a irmã, só não mata e não aleja, mas trata. E orava, e orava. Um dia, dentro do avião, indo para Buenos Aires, estava indo para uma conferência da Igreja Nazareno. Dentro do avião, o Senhor falou bem assim, para de falar. Para de falar. Tem hora, irmão, que a língua... Irmãos, mas é o que deu resultado. Deus mostra, é assim que você vai agir, ó. É assim que você vai resolver. Gente, a pandemia foi redentora dentro da minha casa. A pessoa ficou crente de novo. Entendeu? Porque a semente está lá. A semente está lá. Então, meu irmão, tem hora, qual foi a estratégia? Deus falou, Deus mostrou a árvore, disse, ó, eu já fiz pelo teu filho. Agora fica quietinha e deixa eu trabalhar. Eu e o Emerson, a gente ficava enfurecido. Agora, irmão, assim, a gente sofre, mas a gente chora. Quem chora para Deus tem resposta. Tem resposta. Então, meu irmão, ore. Os lugares amargos te revelam o poder do Cristo crucificado no madeiro. Essa árvore aqui é Jesus crucificado. Quando você está amargurado, quando você está sem saber o que fazer, vai para a cruz, meu irmão. Isso eu aprendi com o pai do Dani, com o nosso pastor Charles. Ele sempre dizia assim, Gisele já levou para a cruz. Tem que resolver. Não, leva para a cruz. Leva para a cruz. Na cruz tem saída. Na cruz tem solução, porque lá no madeiro ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Às vezes a gente quer que o ambiente mude, que as pessoas mudem, que as situações mudem, mas Cristo está esperando você no Calvário. Se entrega, se rende. Vamos ler Isaías 53. Olha o que a palavra do Senhor vai falar aqui. Mostrou-lhes uma árvore.
Jesus vai te mostrar que Ele é a solução do seu problema. Jesus nessa noite está dizendo aqui, meu filho, você entrou num lugar amargo, eu continuo sendo a solução. A solução não é você, a solução não é o teu gerente, a solução não é o teu patrão, a solução não é Bolsonaro, a solução não é o PT, a solução não é o Biden, a solução sou eu. Versículo 4, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele tomou, Ele tomará. Ele tomou, Ele tomará. Então já está lá. A tua cura já foi efetuada. A tua amargura já foi resolvida. O problema da tua família já tem solução. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos trará a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras seremos sarados. Vamos ler, gente. Isso aqui é importante. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. As nossas enfermidades. Talvez você não tenha uma doença física para Deus solucionar. Louvado seja, graças a Deus por isso. Mas talvez você esteja com a tua alma doente. Você é enfermo da alma. Você não sai de uma UTI da alma. Você está lá preso a medicamento, a tantas coisas. E o Senhor está falando, eu já te curei. Por que você não vem a mim? Por que você não vem para a cruz? Por que você não se derrama? Por que você não confia? Olha, eu acho interessante o que o profeta vai dizer assim, nós o reputávamos. A gente sempre olha para Jesus com aquela imagem, sabe, que a gente tinha da velha religião? Aquele Jesus. De Jesus. Chorando, triste. Ele estava triunfando, meu irmão. Ele estava vencendo. Ele estava ali gritando o grito dos salvos, o grito da vitória. Está consumado. Eu fiz o que tinha para fazer. Lugares amargos revelam o poder do Cristo crucificado. Agora é hora, Senhor. Agora é hora de levar minha enfermidade para o Senhor. Agora é hora, Senhor, de eu tomar posse de que as minhas dores podem ser saradas. Agora é hora do meu pecado ser perdoado. Tem alguém aqui que luta com pecados, irmãos? Que luta com situações? Foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, para que a gente possa ter paz com Deus. Para que a gente possa ter certeza de que apesar da gente, o Senhor nos salvou e quer nos levar para morar com Ele. E quer nos dar vida eterna. Sabe, irmãos, o Senhor não nos chamou para essa vida de amargura. O Senhor nos chamou para uma vida realmente que vale a pena. Que vale a pena. Nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele diz, sabe, irmão, aquele pecado que você luta, e você pensa, Deus deve estar perturbado comigo. O Senhor está dizendo, olha, eu morri por esse pecado, toma posse disso na sua vida. Se apropria dessa realidade. Até quando você vai ficar aí com os teus dilemas? E eu falo isso para você diante do Senhor. Não pense você que eu já não passei dias difíceis. E até passo alguns ainda. Mas eu vou falar algo para você. O dia que Deus fala comigo, eu tomo atitude. Eu não deixo para amanhã nem daqui a pouco. É agora. Eu dobrei meu joelho e falei, Deus, por favor, resolva esse problema. Eu sei que o Senhor já venceu ele por mim na cruz. Muitos desistem de si mesmo, mas Deus não desiste de você. Amém? Os lugares amargos nos levam a uma pessoa. E essa pessoa é o Jeová Rafá.
Êxodo 15, versículo 6. Vamos ler ali. Estou em Números, sempre volto para Números aqui. Ele diz aqui: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Os lugares amargos, irmãos, eles acontecem para provar o nosso nível de obediência. E vamos em frente. E vamos em frente porque eu tenho para você. E vamos em frente porque eu quero fazer. Eu estou provando teu nível de obediência. O quanto você está disposta de romper hoje com aquilo que te paralisa. E seguir em frente naquilo que Deus tem para a tua vida. Quantos estão entendendo hoje? Qual era o problema do Egito? A idolatria. Qual era o problema do Egito? Era um povo obstinado. Qual era o problema do Egito? Eles criam nos seus deuses e não no único Deus. Não existe maior enfermidade na nossa vida do que o pecado, irmãos. E pecado é errar o alvo. Deus tem um projeto para a tua vida, mas você continua errando na sua história. Deus quer que você acerte. Rompa com o pecado da desobediência hoje. Tem um monte de coisa que Deus já pediu para você largar e você não larga. Tem um monte de coisa que Deus já pediu para você resolver e você não resolve. Tem um monte de coisa que Deus quer que você avance e você não avança. Até quando você vai viver assim? Ele diz que ele colocou diante deles mandamentos e estatutos. Ele diz: se vocês guardarem, se vocês obedecerem, nenhuma enfermidade vai vir sobre vocês. Eu creio nisso, irmãos. O Deus que te sara. Vamos ler lá o Salmo 103, versículo 2 e 3. Porque, irmãos, pecados atraem doenças. A desobediência atrai enfermidade. Quantos pecados a gente tem do orgulho, da autossuficiência? Está errado, irmãos? É que a gente costuma ver pecados grandes, né? Adultério, roubo, mentira. Mas existem alguns pecados que a gente não dá muita importância, que são os fatores determinantes da nossa história. Independência, eu resolvo, eu faço, eu sou, eu consigo. É assim. Pecado. Vamos ler? Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Quer ser sarado? Seja grato. 3. Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Aleluia. É Ele. Você tem algum pecado, irmãos, que está destruindo a tua vida? Que está deixando você enfermo, que está roubando de você os lugares de descanso, porque a pessoa que ela não se resolve, ela nunca tem paz. Os lugares de amargura, irmãos, são um ponto de partida dos lugares de descanso. Por isso, Deus quer te tirar deles hoje. Amém? O Jeová Rafá está aqui para te sarar nessa noite. Para te sarar de enfermidades físicas, para te sarar de enfermidades emocionais e para te sarar da pior das enfermidades, a enfermidade do pecado, a iniquidade. Os lugares de amargura são um ponto de partida. O que diz o versículo 27 de Êxodo 15? Ele diz: e depois dali, o Senhor os conduziam a um lugar chamado Eli. E ali naquele lugar, irmãos, haviam 12 fontes de água e 70 palmeiras, e eles se acamparam junto das águas. O que Deus está falando aqui é que os lugares amargos não são lugares para sempre, são lugares transitórios. Mas o que ele está falando aqui é o seguinte, que há um lugar de descanso para você. Quem quer descanso aqui? Fique de pé, irmãos. A gente está acabando. Há um lugar de descanso. Há um lugar de descanso. Você está olhando para Mara. Você só está enxergando Mara. Mas tem um lugar ali na frente.
Você consegue enxergar? Fecha os teus olhos, irmãos. Você consegue enxergar? Irmão, eu estou falando isso, essas palavras que Deus tem enviado, é porque Ele quer que você o conheça. Como diz Oséias, eu te levarei ao deserto e lá falarei ao teu coração. Deus tem te colocado em alguns lugares, irmãos, que você não entende. Você não precisa estar nesse lugar de dor, você não precisa estar nesse lugar de reclamação, você não precisa estar nesse lugar de insatisfação, você não precisa. Então, nessa noite, eu vou pedir, você que está aí, que precisa de cura, não sei se ela é física, se ela é emocional, eu não sei se ela é, mas eu quero te convidar a colocar diante dos pés de Cristo na cruz, pela fé hoje. Vá ao madeiro. Vá ao madeiro. Sai do teu lugar e diga: Senhor, eu quero que o Senhor me cure hoje. Eu quero que o Senhor me cure. Se você precisa de cura, irmãos, o Rafael está aqui. Vá falando com Deus, igreja, você que está no banco. Quantas pessoas estão longe do seu propósito por causa desses lugares de amargura, por causa das águas de Mara. Você podia estar bebendo água fresca, mas você está bebendo a água que é fel, que é amarga. Mas Jesus está aqui para te curar nessa noite. Para te curar. Quero pedir para a pastora Maria Augusta vir aqui fazer essa oração. Louvado seja o Senhor. Senhor, cura, Senhor, teu povo, aquele que tem o hábito de murmurar. Nessa noite, em nome de Jesus, meu Deus, muda as nossas palavras, muda a nossa visão de mundo. Dá-nos, Senhor, ensina-nos a ser gratos, Senhor. Pai Celestial, nós queremos te adorar de todo o nosso coração, porque grande é o Senhor no meio do teu povo, grande é o Senhor no meio da congregação. Bendito seja o teu nome pela tua presença, pela tua palavra, pelo teu agir, pela fé. Nós te agradecemos a cura de cada irmão, Senhor, cada pessoa que veio no altar, a minha vida, Senhor, que tu conheces, tu sabes de todas as coisas e que precisamos da tua misericórdia e graça. Pai, nós nos entregamos aos teus cuidados, porque tu és o nosso Pai. Tu és o nosso Deus, Tu és o amoroso Senhor, e por isso, Pai, pela fé, nós repreendemos todo o mal, Senhor, porque podemos sim pela fé, podemos sim porque cremos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós ordenamos que todo mal, toda opressão maligna, toda opressão da mente, toda obra que, Senhor, que não é tua, toda planta que o Senhor não plantou, tudo aquilo que o inimigo tem semeado para nos tirar do foco, para nos tirar da tua presença, para nos tirar da alegria do teu Espírito, para, Senhor, remover aquilo que o Senhor já tem feito na nossa vida, caia por terra, porque o Senhor é poderoso para fazê-lo. Nós cremos, Senhor, e é por isso que nós oramos. Nós cremos, Senhor, e por isso que nós te agradecemos desde já, porque queremos testemunhar a tua bênção, a tua glória, a tua graça, a tua cura, o teu livramento. Sonda cada coração, Senhor. Sonda cada coração, Pai. Porque nós somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito e por coisas gloriosas que o Senhor fará na vida da Tua igreja, na vida do Teu povo, nesta igreja, na vida de cada irmão, na vida das famílias, Senhor. Quantas famílias estão desestruturadas, estão amarguradas, estão, Senhor, com dificuldades, Senhor, entristecidas. Mas Tu és aquele libertador,
Tu és o renovo, Senhor. Tu és aquele que vai surgindo numa terra seca. E o Senhor se levantou, e o Senhor deu um prato de vitória, para que pudéssemos ter a tua graça, maravilhosa graça, gloriosa graça, da cura, do perdão, meu Deus, de tanta bênção no nosso coração. Meu Deus amado, surpreende o teu povo, Senhor, encontra o teu povo, alegra o teu povo, alegra o teu povo, Senhor, dá a tua vitória, Pai. Carecemos de Ti, precisamos de Ti, almejamos por Ti, a nossa alma tem sede de Ti. Por isso, Pai, nós clamamos, confiados no Teu poder, e já Te agradecemos por toda a cura, libertação do Teu povo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Eu gostaria que todos vocês, toda a igreja, pudesse nessa hora agradecer ao Senhor. Isso nos cura, irmãos. A gratidão, ela é restauradora. Eu queria que você lembrasse os tantos livramentos, as coisas boas que o Senhor fez pela tua vida, os amigos que Ele preparou, a salvação que Ele operou por você na cruz. Você pode adorar a Deus, irmãos. Abre a tua boca. Eu sei que é difícil com máscara, eu sei que está difícil cultuar com máscara, mas dê a Ele o seu melhor, amém? Oh Senhor, nós Te louvamos pela Tua fidelidade. Teus olhos revelam